Bem-vindos, pessoal, à nossa aula de hoje. Então a gente vai fazer um breve resumo das leis da termodinâmica. É importante para a gente não se perder da onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo, tá certo? Caso você viu a aula passada, a entropia parte 2 e terceira lei da termodinâmica, e ainda está com dúvida conceitual e mais filosófica sobre o que vem a ser a entropia, peço que você mantenha um pouquinho a sua paciência. Em mais algumas aulas a gente vai estar apresentando para você um exemplo bem bacana que vai merecer pelo menos 2 joinhas de cada um de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente vai seguir aqui com um breve resumo, bem rápido mesmo. Então, lembrando que a primeira lei, ela nos conta sobre a conservação de massa e energia. E em termos de energia, a gente pode dizer que a variação de calor mais a variação de trabalho de um sistema é igual à variação de energia interna do sistema. Então, de maneira bem sucinta, né, em termos energéticos, é isso aqui que a gente consegue extrair da primeira lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, nós temos 2 enunciados negativos. O primeiro é o enunciado de Kelvin-Planck, que nos diz que é impossível você ter total aproveitamento da taxa de calor que é proveniente de um reservatório a alta temperatura para que QH seja 100% convertido em trabalho. Isso daqui é impossível de acontecer, ou seja, é impossível você ter uma taxa de trabalho aqui na ponta do eixo igual a QH, sendo que QH é o que está sendo fornecido para esse motor térmico. Isso é impossível. Uma outra coisa é que é impossível, conforme o enunciado de Clausius, que você retire calor de um reservatório a baixa temperatura e o bombeie a um reservatório a alta temperatura sem nenhuma outra realização de trabalho externo, ou seja, um motor que não usa energia para bombear calor da baixa temperatura para a alta temperatura. Isso é impossível, ou seja, dizer que QH nesse ponto é igual a QL é impossível, tá certo? Isso violaria o enunciado de Clausius. E nós temos que uma máquina reversível, a gente já comentou sobre isso anteriormente, é aquela que apresenta trabalho igual ao QH, o calor proveniente do reservatório a alta temperatura, menos o QL, o calor rejeitado ao reservatório de baixa temperatura, e é igual a QH, calor proveniente do reservatório a alta temperatura, a taxa que vem do reservatório de alta temperatura, vezes TH menos TL, dividido por TH. Inclusive essa expressão define a escala termodinâmica da temperatura, porque em nenhum momento essa razão aqui, TH menos TL sobre TH, vai ser maior que 1, porque a única forma para esse resultado aqui dentro de parênteses ser maior do que 1 seria TL sendo um número negativo. Lembrando que essas temperaturas obrigatoriamente devem estar em Kelvin, eu não consigo ter um TL menor do que 0. Não existe nenhuma temperatura abaixo de 0K. 0K é o zero absoluto em termos de temperatura. Como o TL não pode assumir valores negativos, de forma que se ele fosse, por exemplo, menos 1 Kelvin com esse menos ficaria mais, TH mais alguma coisa seria maior do que TH, essa razão daria 1. Isso é impossível, como TL é 0 no mínimo, tá certo? Então TL é sempre um número maior ou igual a 0 Kelvin. Então, portanto, essa expressão ela define o que seria o máximo de um aproveitamento para uma máquina reversível. E a gente segue agora para o conceito de definição da entropia. Então, o conceito de entropia, a gente viu que no caso do processo reversível, ou seja, é sempre uma taxa de calor, uma variação de calor envolvida em um processo reversível para um sistema a uma temperatura T. Então a entropia do sistema aumenta, ΔS igual ΔQ sobre T. Ou seja, a variação de entropia dentro de um sistema vai variar de acordo com ΔQ, considerando um processo reversível, na temperatura T,
então essa entropia aumenta ΔS igual a ΔQ sobre T. A gente também tem a definição da terceira lei, que se T igual a 0 Kelvin, então S é igual a 0 Joule por Kelvin, ou seja, a entropia é nula. Se o processo é reversível, ΔS igual a 0, ou seja, não haverá variação de entropia para um processo reversível. E se o processo é irreversível, ΔS é maior do que 0. Então, só para reforçar o conceito, na aula passada, quando nós temos o processo reversível na ilustração mencionada na aula passada, nós não teremos variação de entropia, porque todo o processo é reversível, tá certo, pessoal? Então é isso que a gente queria trazer para você aí como um breve resumo, sempre lembrando que no mundo real nós temos processos irreversíveis, portanto, a entropia sempre aumenta em todo o processo real que existe, tá bom, pessoal? Por hoje é isso, obrigado pela sua atenção na nossa aula, estudem bastante, compartilhem as nossas aulas com seus colegas e nos ajudem a partilhar o conhecimento de qualidade para todas as pessoas aí que você tiver conhecimento que precisam dele, tá bom? Um abração, tudo de bom, tchau, tchau, a gente se vê na próxima!